Hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Hoje, com os principais momentos, os principais julgamentos das sessões dos dias 8 e 9 de junho de 2016, respectivamente, claro, quarta e quinta-feira, Karina, com destaques para temas que foram bastante interessantes, como, por exemplo, um que envolve uma questão tecnológica, o tema até voltou ao debate no plenário do Supremo Tribunal Federal, envolve uma questão um pouco mais complexa, aliás, bem mais complexa, na verdade, do que a questão propriamente dita do direito, e também um outro processo bastante polêmico que envolve o Estatuto das Pessoas com Deficiência. Dois temas interessantes para falarmos hoje. E também de contratação temporária de professores pelo Estado do Ceará. É um tema que corriqueiramente volta ao plenário do Supremo Tribunal Federal e que foi decidido também na quinta-feira em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Mas, como você disse, dois grandes temas, um na quarta e um na quinta-feira, acabaram chamando a atenção para a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, o julgamento de mérito de um assunto que já havia sido, inclusive, pautado uma audiência pública em março de 2013 pelo ministro relator Dias Toffoli, para se averiguar e ouvir a sociedade especializada no assunto sobre os efeitos ou os potenciais efeitos que poderiam causar à saúde do ser humano a uma exposição demasiada às radiações que são emitidas em estações de linhas de transmissão de energia elétrica. Então, isso foi questionado em um recurso extraordinário, justamente porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria determinado a uma empresa energética do Estado de São Paulo que houvesse uma redução nas suas linhas de transmissão, justamente levando em consideração o potencial risco de provocar câncer nas pessoas. Então, um potencial efeito cancerígeno ou um potencial prejuízo à saúde das pessoas já serviriam de base para o princípio da precaução aplicado tanto ao meio ambiente como na proteção dessa saúde das pessoas para se determinar isso a essa empresa. E aí envolve o interesse econômico também e o assunto veio ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E uma questão bastante técnica, o ministro Dias Toffoli convocou a audiência pública em 2013 e nessa semana o julgamento de mérito desse recurso extraordinário. E na quinta-feira, um julgamento também não menos importante que envolve a aplicação do Estatuto das Pessoas com Deficiência, que é justamente uma internalização do primeiro Tratado Internacional de Direitos Humanos, Cadu, que foi aprovado pelo Congresso Nacional com o quórum, o mesmo processo legislativo de emenda à Constituição e deu a essa convenção internacional o status de texto constitucional dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se do Decreto Legislativo 186 de 2008 e, em decorrência desse tratado internacional, internalizado na ordem jurídica brasileira com status de texto constitucional, sobreveio uma lei, o Estatuto das Pessoas com Deficiência, que obriga as escolas particulares a se organizarem para receber e incluir essas pessoas com necessidades especiais. E o que se buscava aqui, a Confenem, que é autora dessa ação direta de inconstitucionalidade, era afastar a obrigatoriedade de ter que incluir essas pessoas sem qualquer critério estabelecido pela legislação e sem a possibilidade de repassar qualquer tipo de custo na matrícula, na renovação da matrícula ou na própria mensalidade desses alunos. Então, ela alegava uma violação de diversos princípios constitucionais, de intervenção no domínio econômico, na verdade, na livre iniciativa, alegava que o dever da educação para essas pessoas, segundo a Constituição, seria um dever do Estado e estaria o Estado, por meio dessa legislação, transferindo essa responsabilidade para as escolas, para o particular e que isso seria uma violação de vários direitos constitucionais. Mas a decisão do Supremo Tribunal Federal foi pela manutenção da legislação, que, segundo o ministro Edson Fachin, é uma política que, desde a Constituição de 88, deve ser tida como regra, a inclusão dessas pessoas, não só no ensino, não é no ensino público e privado, mas também dentro da sociedade, e que também é pauta no âmbito internacional, cujo Brasil
é inclusive signatário dessa convenção internacional. Então, atende a todos os padrões internos e internacionais, não apenas leva em consideração os direitos previstos ou os deveres previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 2 grandes temas, um da quarta e um da quinta, mas na quinta-feira, ao finalzinho da sessão, ainda há o tema sobre contratação temporária de professores para determinadas atividades no estado da Bahia, também foi tema de discussão, e a lei, por maioria, foi declarada inconstitucional parcialmente. Apenas em um ponto haveria um excesso, não é, nessa possibilidade de contratação temporária. Na maioria das alegações trazidas, havia, sim, um interesse público que exigisse a contratação temporária. Mas, em um ponto específico, o ministro Teori Zavascki, relator da ação direta de inconstitucionalidade, considerou haver uma exacerbação desse poder de contratar de forma sem que houvesse uma realização de um concurso público, e a maioria acabou acompanhando. 3 grandes temas nessa semana no plenário. Esse último, com certeza, também é um tema de interesse público, claro, e formatando uma jurisprudência sobre esse tipo de contratação em todo o país, não é, Karina? Exatamente. Vamos começar, portanto, com as reportagens da equipe de jornalismo da TV Justiça, que acompanharam as sessões plenárias, começando com a quarta-feira, a sessão plenária da quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a favor, aceitou o recurso extraordinário da Eletropaulo e fixou a tese de que, até que haja prova científica sobre os efeitos dos campos eletromagnéticos na saúde das pessoas que moram próximas destes campos, deve ser respeitado o padrão de proteção da Organização Mundial de Saúde, OMS, previsto em lei. No recurso, a Eletropaulo alegou que não há estudos que comprovem que a radiação seja prejudicial à saúde e ressaltou que a construção de linhas de energia elétrica no modelo atual custa 3 milhões de reais por quilômetro e que se a empresa tiver que se adequar ao novo modelo determinado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o custo chegaria a 10 bilhões de reais. O princípio da presunção ele foi originalmente formulado para reduzir custos e riscos sociais. A questão é que a aplicação deste princípio ao caso concreto, na verdade, eleva esses custos sociais, porque coloca em xeque, sem nenhum dado científico conclusivo, todo o formato e a estrutura do nosso setor elétrico. Seria preciso uma reformulação total. As informações que vêm das audiências públicas dão conta de que, para se alcançar esse 1 microtesla a pedido dos recorridos, nós teríamos que subir as linhas de transmissão a ponto de que as torres teriam 55 metros de altura. Nós teríamos que cavar e aterrar a fiação para, chegando, na verdade, a profundidade de 10 metros de profundidade. Quer dizer, não seria uma vala apenas, teria que ser um túnel conduzindo esses fios e esses cabos. A maioria dos ministros acompanhou o relator ministro Dias Toffoli, que votou pelo provimento do recurso, alegando que não há motivos para que a Eletropaulo reduza o campo eletromagnético nas linhas de transmissão de energia elétrica. Para o ministro, a Organização Mundial de Saúde estabelece um limite menos rígido do que o aplicado pela Justiça de São Paulo. Não há evidências científicas convincentes de que a exposição humana a valores de campos eletromagnéticos acima dos limites estabelecidos cause efeitos adversos à saúde, tanto é que a própria OMS, ao elaborar seu modelo de legislação para uma proteção efetiva aos campos eletromagnéticos, expressamente indica a utilização dos limites fixados pela ECNIRP, justificando suas razões no documento, e faço transcrição. Sob esse aspecto, lembro o substancioso voto do ministro Gilmar Mendes no julgamento da ASO 876, medida cautelar regimental, no sentido de que somente há de se suspender uma decisão política se a própria precaução assim o recomendar. E transcrevo o longo trecho do voto de Sua Excelência, também não vou fazer a leitura. Seguiu ali também a linha de raciocínio trazida em parecer da PGR, que também transcrevo e omito a leitura. Portanto, senhor presidente, já chegando à última folha do voto, eu tenho que foram adotadas pelo Estado brasileiro, nos termos da norma constitucional, as necessárias cautelas, pautadas pelo princípio constitucional da precaução, e tendo em vista que nosso regime jurídico se encontra pautado de acordo com os parâmetros de segurança reconhecidos internacionalmente, não há razão suficiente que justifique a manutenção da decisão atacada. É evidente que, no futuro, caso surjam efetivas e reais razões científicas e ou políticas para a revisão do que se deliberou no âmbito normativo,
o espaço para esses debates e a tomada de novas decisões há de ser respeitado. Dentro da competência e do âmbito do Poder Judiciário, observo que não foram violados os limites da legalidade, observando-se as normas de organização e de procedimento na proteção dos direitos fundamentais referidos. Tampouco se vislumbrou violação dos pressupostos da motivação e da proporcionalidade. Assim, há de se respeitar a decisão política, pois, como salientado pelo eminente jurista Olivier Godard, a responsabilidade da opção dentro do âmbito do logos humano, do razoável, considerando-se as circunstâncias fáticas e os dados científicos disponíveis, há de ser objeto de decisão pelos meios políticos e não pelos tribunais. Em face de todo o exposto, senhor presidente, eu concluo pelo provimento do recurso extraordinário para o fim de se julgarem improcedentes ambas as ações civis públicas sem a fixação de verbas de sucumbância e, no que tange à repercussão geral, as teses que eu trago em meu voto, eu vou substituir por uma sugestão feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que me alertou para uma maior objetividade. E acolho a sugestão de Sua Excelência, dialogamos aqui, de uma tese um pouco mais objetiva e dentro dos parâmetros da lei. O ministro Luiz Fux acompanhou o relator e lembrou a audiência pública realizada pelo STF sobre o assunto em 2013. A solução adotada pelo eminente relator, depois de realizada uma audiência pública num processo democrático participativo, com a presença de técnicos que puderam informar da eficiência dos meios utilizados pelo direito brasileiro, eu verifico que não só a solução legislativa, como também a solução judicial de Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, ela passa de passagem pelo teste do princípio da razoabilidade e os seus subprincípios. O ministro Edson Fachin abriu a divergência, alegando que decisão da Justiça Paulista se baseou no princípio da precaução, diante da dúvida da comunidade científica sobre os malefícios da radiação. Eu entendo que a questão posta à apreciação desta Corte tem origem no embate entre o direito fundamental à distribuição de energia elétrica ao mercado consumidor de um lado e o direito à saúde daqueles que residem em locais próximos às linhas pelas quais se efetua essa transmissão de outro. O acórdão recorrido partiu da dúvida da comunidade científica acerca dos efeitos danosos à saúde, com base nos princípios da precaução, da proteção ao meio ambiente e da saúde. Peço vênia para entender que, no caso, estes devam prevalecer. O decano da Corte, ministro Celso de Mello, acompanhou a divergência e ressaltou que não se pode dizer que as radiações são inofensivas. Posto tratar-se de tema relativamente recente, impossível desconsiderar a grande possibilidade dos campos eletromagnéticos de baixa frequência serem agentes carcinogênicos para seres humanos. E menciona aqui estudos realizados por profissionais altamente qualificados nessa matéria. E afirma que os estudos são contundentes. Ainda que não se tenha demonstrado esta vinculação causal, este mecanismo relacional entre a ocorrência do câncer em seres humanos, de um lado, e a exposição a campos eletromagnéticos, de outro, sabe-se que inofensivo o campo eletromagnético não é. Portanto, decisão que foi tomada na sessão plenária desta quarta-feira, foi o único julgamento, inclusive, que aconteceu naquela sessão, todo ele foi dedicado a esse julgamento, diferente da quinta-feira, embora tenhamos tido um julgamento que tomou a maior parte da sessão, duas decisões foram tomadas. E é exatamente o que nós vamos ver no próximo bloco do nosso programa Plenárias, que volta daqui a pouquinho.
Neste segundo bloco, vamos para os destaques da sessão plenária do STF da quinta-feira. Karina, em relação ao questionamento que foi feito pela Confenem sobre norma do Estatuto das Pessoas com Deficiência, a decisão no sentido de que vale sim a obrigatoriedade, como você explicou no início do programa, de aceitar a matrícula de alunos com deficiência e fornecer a estrutura necessária para esse atendimento, não chegou a ser unânime. Houve uma divergência do ministro Marco Aurélio, mas ela foi parcial. Exatamente. O ministro Marco Aurélio, ele concorda que há uma constitucionalidade nessa lei, mas que 2 dispositivos da lei, deve ser dado a ele uma interpretação conforme. E quando se dá uma interpretação conforme, pela técnica de decisão, disse que o julgamento é pela procedência parcial da ação direta de inconstitucionalidade. Então, não significa que ele declara a inconstitucionalidade de alguns dispositivos, mas ele sinaliza a forma como deveriam ser interpretados o artigo 28 e o artigo 30 dessa lei que é o Estatuto dessas pessoas com necessidades especiais e essa obrigatoriedade, uma lei de 2015, uma lei bastante recente. Então, ele diz que nesses 2 dispositivos existem providências que deveriam ser obrigatórias apenas ao Estado, e isso não poderia ser repassado para as escolas privadas. Então, nesses 2 sentidos, o ministro dá a interpretação conforme e daí a parcial procedência da ação direta de inconstitucionalidade. Mas, como você disse, por maioria de votos, os ministros consideraram que essa política de inclusão implementada por essa legislação, ela vem ao encontro da própria Constituição, que estabelece essa política de inclusão adequada e como regra prevista na Constituição Federal, e também um compromisso, vem ao encontro aos compromissos internacionais firmados pelo Brasil, principalmente na Convenção Internacional sobre esse mesmo tema. Então, confirmada a constitucionalidade, não se deve alegar que haveria uma intervenção nesse mercado pelo Estado de uma forma absolutamente, vamos dizer assim, exacerbada e que, portanto, essa legislação deve prevalecer. Apenas para lembrar, como a gente disse no início do programa, essa política de inclusão, ela é decorrente de uma convenção internacional firmada pelo Brasil e que foi aprovada e que foi internalizada no ordenamento jurídico brasileiro com o status de texto constitucional. A primeira convenção internacional a ser aprovada no Congresso com o mesmo quórum ou processo legislativo que está previsto, o devido processo legislativo para as emendas à Constituição. Decreto Legislativo 186 de 2008. Então, vamos conferir na reportagem, reforçando, portanto, que o Supremo Tribunal Federal validou norma que proíbe as escolas de recusar aluno com deficiência e cobrar valores adicionais na mensalidade. Por maioria de votos, os ministros do Supremo Tribunal Federal negaram o pedido da ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar feito pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, que questionava a obrigação das escolas particulares em matricular os portadores de necessidades especiais sem qualquer critério de avaliação e sem qualquer custo adicional. A determinação vem do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entrou em vigor em julho do ano passado. O relator, ministro Edson Fachin, votou no sentido de manter a lei e julgou improcedente a ação. O ensino privado não deve privar os estudantes com e sem deficiência da construção diária de uma sociedade inclusiva e acolhedora, transmudando-se em verdadeiro local de exclusão ao arrepio da ordem constitucional vigente. É impossível não recordar que o elemento constitutivo do compromisso com os outros e que se faz presente esse elemento nas reflexões, dentre outros, de Emmanuel Levinas, se aponta aí para uma noção de responsabilidade balizada pela ética. Aí o comportamento dá-se e é avaliado, não a partir do eu ou do nós, mas sim pelas necessidades do outro como elemento constituinte. A maioria dos ministros acompanhou o relator, julgando parcialmente procedente para dar interpretação conforme a Constituição. O ministro Marco Aurélio foi o único a divergir do relator. Não pode o Estado cumprimentar com o chapéu alheio. Não pode o Estado, se é que vivemos em uma Constituição democrática,
compelir a iniciativa privada a fazer o que ele não faz, porque a obrigação principal é dele quanto à educação. Em se tratando de mercado, presidente, a intervenção estatal deve ser minimalista. A educação é dever de todos, mas é dever princípio do Estado. A abertura, no artigo 209 da Constituição Federal, à iniciativa privada, iniciativa que deveria ser subsidiária. E, nesse mesmo artigo, nós temos aspectos a serem considerados desde que o particular queira adentrar o campo educacional. E esses aspectos dizem ao cumprimento de normas gerais de educação nacional, a autorização estatal para funcionamento do estabelecimento e a avaliação de qualidade. Voto que foi vencido. A maioria do plenário entendeu que não se pode deixar brechas para a discriminação, assim como determina a Constituição Federal. A nossa Constituição, ela já no seu preâmbulo, traz uma promessa como ideário da nossa nação de criar uma sociedade justa e solidária. Há conceitos que a gente não pode definir, mas nós sentimos. Justiça é algo que não se aprende, é algo que se sente. Assim também o que se compreende por ser uma sociedade justa e solidária. E mais do que isso, uma sociedade justa e solidária que tem como centro axiológico a dignidade da pessoa humana. Então não se pode resolver um problema humano dessa ordem sem perpassarmos pela promessa constitucional de criar uma sociedade justa e solidária e, ao mesmo tempo, de entender que hoje o centro da Constituição é o ser humano. É a sua dignidade que está em jogo. A Suprema Corte também julgou a constitucionalidade da contratação de professores temporários no estado do Ceará, autorizada por lei estadual. O pedido era para a declaração de inconstitucionalidade da lei e para que fosse determinada a contratação de professores por meio de concursos públicos. A ação foi proposta pelo Procurador-Geral da República. O relator, ministro Teori Zavascki, ressaltou que em algumas situações específicas previstas na lei do estado do Ceará, que permitem a contratação temporária, não violam a Constituição, mas considerou que apenas uma não se justifica e, para tanto, é necessária a realização de concurso público. Julgou parcialmente procedente o pedido e determinou que a decisão somente passasse a valer após 1 ano da publicação da ata do julgamento. Um modo de convivência sem exclusões, sem discriminações, num ambiente de solidariedade e fraternidade. Eu acompanho o relator. Ressaltando a obrigatoriedade de realização de concursos públicos, o ministro Marco Aurélio divergiu. Por maioria de votos, os ministros decidiram que apenas um dispositivo da lei do estado do Ceará é inconstitucional e determinaram que a decisão passa a valer após 1 ano da publicação da ata de julgamento. Se tratando de serviço público essencial, há uma certa dificuldade para fazer as substituições mediante um concurso formal, como manda a Constituição. Então, eu penso, com a devida vênia, que é de bom alvitre nós decidimos que esta decisão entre em vigor apenas 1 ano após a sua publicação, permitindo assim que o Estado do Ceará se prepare para atender a determinação da Suprema Corte. Karina, também houve voto do ministro Marco Aurélio divergente nesse caso? Nesse caso ele divergiu porque ele entendia que a lei totalmente deveria ser considerada, a ação devia ser considerada totalmente procedente e não permitir essa contratação temporária fora das exigências ou das condições previstas na Constituição. E ficou vencido também em relação a essa modulação dos efeitos, ou a partir de que momento a decisão do Supremo passaria a valer. A maioria decidiu que a partir de 1 ano após a publicação da ata do julgamento. E o ministro Marco Aurélio não concordava com essa modulação e também ficou vencido nesse ponto. Destaques da semana aqui no Plenárias e na semana que vem nós temos mais decisões do Supremo Tribunal Federal. Encontro marcado na quarta e na quinta ao vivo no Direto do Plenário e no final de semana com Plenárias.
Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue aqui, na TV Justiça.